A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, espero que você tenha aproveitado aí o seu final de semana, que você tenha descansado bastante, né, no sábado, curtido bastante a sua família, feito a obra do Senhor, né, se você já serve ao Senhor, eu tenho no meu coração que o meu trabalho, a minha missão, ela é bem voltada à pregação, à exposição do ensino das Escrituras para pessoas já cristãs, sejam elas novas na fé, já mais velhas na fé. Então, eu acredito que a minha missão está muito ligada a isso. Aí, você pode perguntar, e o seu desejo de ser missionária? E o que você já falou sobre o vínculo com o evangelismo, com missões? Eu creio que isso está muito conectado. Existe uma lista de dons, se Deus permitir eu vou deixar aqui mostrado para você, que tem o dom do evangelista e por aí vai. E cada um de nós tem um dom específico. Então, assim, eu, por enquanto, não tenho o dom do evangelista, que é de sair abordando as pessoas na rua e ter facilidade aí para trazer pessoas para a igreja. Pelo contrário, né? Foram pouquíssimas pessoas ao decorrer da minha vida que eu já consegui trazer para a igreja. Então, durante um bom tempo na minha vida, eu fiquei muito triste, né? Achei que eu tinha um ministério frustrado, porque eu chamava as pessoas para ir para a igreja, falava de Jesus para as pessoas, mas eu não as via vindo para a igreja, né? Enquanto eu via outros irmãos que ia ali na rua, falava com o outro, de repente vinha com um grupo atrás. E aí eu fiquei um bom tempo para poder entender isso, mas hoje, graças a Deus, eu entendo. Então, a grande comissão do Senhor Jesus é para todos nós, né? O ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas quando nós falamos da distribuição de dons, de ministérios, cada um precisa encontrar o seu lugar. Então, assim, eu tive bastante empenho, bastante dedicação em encontrar o meu ministério dentro do corpo de Cristo, mas assim, buscando muito, orando muito a Deus, ouvindo assim bastante conselhos, né, de qual caminho seguir, de como entender qual que era o meu ministério e tal, e buscando muito, querendo muito entender, descobrir, que eu descobri, né? Então hoje eu sei que eu respiro isso, né? Então é algo que tá aqui no meu coração, de aprender a palavra de Deus, de me dedicar, né? Ter realmente uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus, de buscar de Deus o que o Senhor tem para falar pro seu povo e trazer aqui. Então, acho interessante falar isso aqui, né? Que os meus conteúdos, eles são realmente voltados aí para pessoas que estão já no corpo de Cristo, tantos que estão se achegando, quantos que já estão já há muitos anos e tal. Então é realmente um conteúdo de discipulado, um conteúdo para os de casa, né, como diz. Então eu tenho muito prazer em fazer isso. E então algumas pessoas elas exalam, né, e você pode ver que elas não estão ensinando, expondo as escrituras. Elas não estão ali em um ambiente de pregação, em um ambiente de postagem de conteúdo, de reflexão, de pregações, de ensinos, mas aquela pessoa ela é super ativa em um outro ministério na igreja, que é o quê? Por exemplo, a pessoa ela respira evangelização. Então ela tem o dom do evangelista. Realmente ela tá ali, você vê que a semana inteira ela tá andando para lá e para cá. Eu conheço pessoas assim. Ela tá andando para lá e para cá, andando para lá e para cá, prega para um, prega para outro, prega para outro, e quando vem para a igreja vem trazendo aquelas pessoas. Esse é o empenho dela. Mas
quando eu tô desse povo chega na igreja, preciso encontrar alguém que vai discipular essas pessoas. Quando essas pessoas, elas chegam dentro desse ambiente chamado templo, né? E dentro desse corpo de Cristo, essas pessoas, elas vão precisar aprender a Bíblia, elas vão precisar serem ministradas. Então é necessário, sim, ter cada um entendendo qual é o seu chamado e cada um assumindo o seu posto. Não eu sair e querer fazer o chamado do dom do evangelista, se essa não é aí, até então a minha vocação, de sair por aí, né, falando com um monte de gente e trazendo esse monte de gente e não focar nessa minha parte, porque realmente cada ministério vai exigir algo de você. Então você precisa descobrir qual é o seu ministério, sabe? A gente, realmente eu percebi isso, né? Já faz um tempo, né? Mas de uns tempos pra cá ficou muito evidente de, às vezes, alguns irmãos com boas intenções, eles tentam empurrar você para o mesmo ministério deles. Então, eles veem Deus chamando eles para fazer determinada coisa, e claro, eles vão entender, eles vão perceber, eles serão capacitados para isso. E aí, mesmo tendo ali uma boa intenção de incentivo, o que eles fazem? Eles pegam as pessoas que estão ao redor e começam a empurrar a fazer aquilo que Deus pediu para eles fazer. Então eles não se contentam em eles mesmos se levantar e fazer o que Deus pediu para eles fazerem. Eles querem obrigar todo mundo que está ali ao redor a fazer a mesma coisa. Então faz aquela pressão emocional em você e não, você tem que fazer também, você tem que fazer também, vamos todo mundo fazer a mesma coisa. Mas assim, não é assim que funciona, sabe? A gente precisa respeitar o ministério dos nossos irmãos. A gente precisa entender que é um corpo, cada corpo precisa fazer uma coisa. Então, se eu não tenho essa consciência, eu vou fazer o quê? Eu vou perder o foco do meu ministério. Eu não vou me dedicar àquilo que Deus me chamou para fazer. Vou me frustrar tentando fazer uma coisa que aquele irmão é o ministério dele, e eu vejo que eu não tenho tanta eficácia, eu vejo que o dele flui, mas o meu não flui, eu vejo que ele consegue, mas eu não consigo, porque uma coisa, irmãos, é você estar começando, mas aquele ser o seu ministério. Então é claro que você vai ter mais dificuldade, às vezes você vai ter que lidar com a timidez, vencer a timidez, as inseguranças, né? As incertezas do início ministerial. Mas isso é uma coisa, você vê que você tem aptidão para aquilo, você vê que as pessoas que estão ao seu redor, elas dão esse indicativo que elas estão entendendo o que você está falando, você tem um feedback de alguém, você vê Deus te direcionando, as pregações elas vão te direcionando para aquilo, as ministrações, as confirmações. Outra coisa é você estar fazendo aquilo que Deus não pediu para você fazer. Então é claro que se a gente está fazendo aquilo que não é o nosso propósito de vida, o que vai acontecer? A gente vai ficar frustrado. E eu acredito que muitos até desanimaram na fé, até se afastaram mesmo, porque eles ficavam ali sendo, muitas vezes, obrigados a fazer aquilo que não é da vocação deles. Então, assim, quem me conhece há mais tempo, me conhece melhor, pode confirmar que já faz um bom tempo que, em ocasiões, não sempre, mas em ocasiões em que eu prego, eu incentivo os irmãos a encontrarem o ministério deles. Eu costumo dizer assim, nem todo mundo foi chamado para pregar, gente. Nem todo mundo foi chamado para ensinar. Cada um precisa encontrar o seu ministério, o seu propósito de vida, entendeu? E ao mesmo tempo eu não posso obrigar os meus irmãos a fazerem aquilo que é o meu ministério. Então, às vezes se eu ajo assim, eu posso até me frustrar, porque eu vou falar assim, ai, ninguém quer me ajudar, ai, ninguém quer fazer, ai, só eu que faço sozinho. Mas acontece que Deus chamou você para fazer. Igual eu conversei aqui há algum tempo com uma pessoa que veio buscar conselhos, né, com meu esposo e comigo, e aí essa pessoa, ela apresentou para mim algo
na igreja que a incomoda. Mas acontece que eu já ouvi essa pessoa falando isso, já não foi a primeira vez. Essa pessoa ela já me falou essa mesma coisa que incomoda ela já há mais de uma vez. Então eu peguei e falei para essa pessoa. Eu usei a ministração da história do Moisés, né? Que é bem interessante para explicar isso. O Moisés ele tinha o chamado para tirar o povo do Egito, para ser libertador. Então, aquilo estava dentro dele. Ele poderia não ter tido encontro com Deus na sarça ainda, ele poderia não ter certeza daquele ministério, mas aquilo já estava dentro dele. Aquilo já incomodava. Então, o que ele fez? No tempo errado, despreparado, ainda sem ter tido aquele encontro com Deus, ele intervém ali e acaba sendo precipitado. Mas você vê que em toda a atitude do Moisés, você observa o quê? Ele tentando libertar o povo. Então, o que eu falei para a pessoa usando essa ilustração? O que te incomoda é para você resolver. É para você resolver. Porque olha que interessante, você tá me contando isso, mas não, sabe, não, eu já lido melhor. Não é uma coisa assim que me tira o sono, que me incomoda. Então, eu lido bem com isso que você tá falando. Eu não, sabe, não me incomoda, não, sabe? Tipo, eu vejo que é relevante o que você tá falando, tal, mas não mexe comigo. O que mexe comigo é outra coisa. O que mexe comigo? Eu vou dar um exemplo pra você. O que mexe comigo é ver pessoas sendo maltratadas, sabe? Se eu ver um idoso sendo maltratado, oh Jesus, se eu ver uma criança sendo maltratada, explorada, se eu ver uma pessoa que tem problema emocional sofrendo, sabe? Se eu ver uma pessoa tímida sendo desprezada, se eu ver pessoas sendo desprezadas, isso corta meu coração. É como se alguém pegasse meu coração e rasgasse no meio. Que isso mexe muito comigo. Que mexe muito comigo? Ensinar a palavra. Ensinar a palavra. Eu tenho uma gana, um desejo de fazer com que as pessoas entendam aquilo que eu estou transmitindo. Então, se eu vejo uma pessoa que ela não entendeu alguma coisa, eu tenho a tendência o quê? A querer explicar. Eu quero explicar, eu quero que aquela pessoa entenda, eu quero que aquela pessoa compreenda aquilo que está na Bíblia, sabe? Toda vez antes de eu fazer alguma coisa para Deus, assim, de ministração, de reflexão, eu sempre busco do Senhor, eu esforço a minha mente, eu esforço em Deus para poder trazer uma palavra, porque eu não quero trazer qualquer palavra, eu quero trazer uma palavra que esteja de acordo com aquilo que você que está me ouvindo precisa. Sabe, eu não quero trazer algo que vai agradar, eu não quero. E eu ouvi algo interessante esses últimos dias, que aquela pessoa que é um mentor, né, que orienta, ela não é aquele seu amiguinho, que na verdade não é nem tão amigo assim, não é nem amigo de verdade, que fica passando a mão na cabeça, que fica só te elogiando, que fica assim só falando coisas pra você que vai levantar sua autoestima. O mentor, aquele que ensina, ele está empenhado a fazer com que você entenda a verdade. Então, o que está em mim, no meu coração? Eu não quero que você saia daqui só com, eu ficar falando aqui todo vídeo, toda reflexão, você consegue, você pode, você é incrível, você tá certo, não sei o que, e Abraão teve Isaac, você vai ter o seu Isaac, Rebeca chegou para Isaac, você vai ter a sua Rebeca, você vai ter o seu Isaac, aleluia, glória a Deus. Eu não tô aqui pra fazer nada disso. Eu não tô aqui pra manipular a sua cabeça. Eu não tô aqui pra ganhar você pra mim. O meu único desejo é que Deus fale com você, independente do que Ele queira falar. Tanto é que essa é a minha oração. Deus, que seja o Senhor falando. Então, antes de eu concluir ali o raciocínio da pessoa que veio pedir conselho pra gente, o que acontece? Quando você está sendo mentoreado, quando você está sendo ensinado, nem tudo que você vai ouvir você vai gostar. Tem coisa que vai mexer com a sua cultura, tem coisa que vai mexer com o seu gosto, entendeu? Então, quando a gente está repassando a Bíblia para alguém, a gente nunca pode... Isso daí eu aprendi também, foi coisa que eu aprendi, apliquei e aplico na minha vida até hoje.
Quando a gente está aprendendo a Bíblia, quando a gente está aprendendo com alguém que é sábio, né? E eu creio que a sabedoria está em mim, porque em Tiago está falando, peça sabedoria e peça com fé. Você tem que pedir crendo, se você duvidar, você não recebeu. Então eu peço para Deus sabedoria, é uma das minhas orações, e eu creio que Deus me deu, amém? Então se você também pedir, você crê, você também tem, entendeu? Porque Deus dá, e a gente tem que pedir e crer. Pediu, creu, então você tem. E é assim que a gente tem que agir, crendo que a gente tem. O que eu aprendi que mudou minha vida? Quando eu tô nesse ambiente de ser ministrada, eu não posso chegar como se eu estivesse num restaurante. Self-serve. Ah, eu vou escolher o que eu quero comer. Ah, eu quero salada. Eu quero um frango. Ah, eu não quero uma salada de maionese. Então eu ponho no meu prato só o que eu quero. Não é assim, gente. Eu aprendi uma coisa que mudou a minha vida. A palavra a gente escuta por completo. E assim, quando a gente tá ouvindo uma pregação, a gente pode fazer assim, eu não concordo. Eu não sei, isso daí, não sei, não concordo, essa pessoa aí tá viajando na maionese. Analise o que a pessoa tá falando. Veja, observe a vida da pessoa. Observe o que ela está falando. Será que aquilo que ela está falando não é real ou está me incomodando? Ou está mexendo comigo? Porque acredito que é de fato. Eu sou arrogante, eu estou tomando uma postura de arrogância. Se eu chego diante de uma pessoa que está ali pregando, e aí eu falo, isso daí, isso daqui eu concordo, isso daqui eu não concordo, e já chego com, isso não é pra mim, isso não aplica na minha vida, porque não tem nada a ver com a minha vida. Até aquilo que você vê que não aplica hoje na sua vida, você pode guardar que um dia vai servir para você. Ou se não, você não vai precisar assim aplicar de fato você viver isso, você já guardou um ensino para você e você já sabe o que fazer e o que não fazer. Então toda palavra vindo de Deus, ela vai ser eficaz na sua vida. É claro, isso daí, até já falei aqui no canal, que se você tá vendo que é uma pessoa antibíblica, você tá vendo que é uma pessoa que não tem frutos, sabe? Você tá vendo que é uma pessoa que tá viajando na maionese. Você não vai nem acompanhar aquela pregação. Então, existem pessoas, de fato, que eu fui ouvir uma pregação da pessoa e eu vi que aquilo ali tava fora. Eu falei, eu não vou comer disso. Mas, às vezes, você tá ouvindo de uma pessoa que tem uma vida com Deus, é uma pessoa que de fato se prepara, uma pessoa que prega a Bíblia, mas você quer ficar ali. Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que não sei o que, eu acho que não sei o que. Fica fuxicando em tudo. Fica fuxicando no cenário, fica fuxicando no rosto da pessoa, na maquiagem, no cabelo, fica se distraindo e não presta atenção. Pra que você tá aqui? Pra que você tá ouvindo essa palavra? Não é pra você aprender? É pra quê? Pra bisbilhotar? É pra adquirir conhecimento? É pra ficar viajando na maionese? Então a gente tem que ter propósito na vida. Então teve um dia que eu tava ouvindo uma pregação e eu sei que quem tava pregando era uma pessoa que anda com Deus. Mas em dado momento essa pessoa falou uma coisa que eu não concordo, não concordo com isso que essa pessoa tá falando. Aí eu fui pra tirar da pregação, que era uma pregação online. Eu fui com o dedinho pra tirar. O Espírito Santo falou, epa, não tira não. E foi um sussurro do Espírito Santo no meu coração. Continua, você tá querendo tirar porque você não gostou disso? Continua. Mesmo então contrariada, eu entendi que o Espírito Santo estava me dando uma orientação e aí eu permaneci ali. Graças a Deus, eu fiquei até o final da pregação. Aquela pregação, Deus falou poderosamente comigo. Naquela pregação, Deus me deu, assim, uma visão que eu não tinha. Deus, ele me deu respostas, ele me deu orientação. E aí, a partir disso, que já faz um tempinho que aconteceu isso, eu sempre aplico isso. Entendeu? Eu não fico fazendo isso de, eu pego, eu penso o que eu gosto, o que eu não gosto, eu não concordo com isso, então não tô nem aí, não me interessa, vou continuar pensando desse jeito, ser cabeça dura. Às vezes aquilo que a gente tá acreditando, que é o real, que é o certo, que é o absoluto, não é, gente. A gente foi enganado pela cultura, foi enganado pela influência desse mundo.
Então foi o que eu falei pra esse rapaz. Eu falei assim, olha, falei um pouco sobre o que tá em mim e como hoje também agora eu falo pra vocês, hoje eu tô fazendo o que na minha vida? Eu tô buscando cumprir com o meu ministério. Eu tô buscando estar de olho, estar em oração, intercessão por determinadas pessoas que eu vejo que estão em estado de fragilidade, e todo dia ali tá lembrando, tá buscando em Deus para estar em intercessão por essas pessoas, tá com o olhar em cima dessas pessoas, tá ajudando, tá buscando. Eu fico com o olho assim, ó, tá. Quero saber, eu quero me preparar para atender essas pessoas. Porque em determinado momento, Deus, eu acredito que Ele vai me levar num determinado lugar, que eu vou conseguir ter um atendimento mais efetivo sobre também vidas que têm vulnerabilidade, que é uma coisa que me chama. E tô me dedicando, dia após dia, orando, estudando a palavra, buscando de Deus, me esforçando para entender do Espírito, o que eu devo falar para edificar a sua vida, para de fato ter concordância. Se tem alguma coisa na Bíblia que eu não entendo, eu não ensino para você. Eu primeiro vou entender para depois ensinar para você. Eu não ensino, eu não falo coisa no vídeo, eu não faço postagem em rede social de coisa que eu não estudei, de coisa que eu não entendi no espírito, de coisa que eu não entendi. Se foi alguém que disse, alguém falou que é isso. Mas eu mesma não cheguei na Bíblia e entendi na Bíblia, eu não ensino. Eu não vou repassar isso. Então, aquele jovem, falei, jovem, isso daí é para você resolver. Então, qual que é o seu problema? Você tá fazendo o quê? Você tá querendo jogar para outros aquilo que é o seu ministério. Então esse jovem fala, ai, mas eu não... Também você vê ele falando, ai, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que é. Você vê ele assim, perdidão. Não sei o que fazer, não sei qual que é o meu propósito, não sei para que Deus me chamou. Aí eu falei para ele, tá aí. Tu tá vendo isso que te incomoda? Tá vendo isso daí que tá te incomodando? É pra você resolver. Você entende que se você se posicionar e você começar a resolver o que está te incomodando, você vai ganhar um ministério forte dentro da igreja? Então, irmãos, se tem alguma coisa te incomodando, se tem uma coisa... Não é assim, cruzar os braços e ficar assim. Ai, ninguém faz isso. Ai, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Vai e faça. Ou, ai, eu faço sozinha. Eu chamo as pessoas para me ajudar, mas as pessoas não me ajudam. Você sabia que muitas vezes o ministério é solitário? Lembra da história do profeta Elias? O que acontecia? Ele se sentiu sozinho. Teve um dia que ele teve que lutar sozinho, ele acendeu lá o altar, tinha um monte de gente, de pessoas contra ele, todo mundo espiritual se movimentando. Eu imagino o desgaste emocional que esse profeta teve que fazer tudo ali. Deus queimou o holocausto dele. Eu acho até insensível às vezes algumas pessoas do jeito que falam dele, porque se fosse eu que tivesse que lidar com tudo isso, com certeza eu também teria um cansaço físico e emocional muito grande, e eu acredito que você também. Então, assim, para mim, Josiane, foi natural aquilo que o profeta viveu. Ele realmente passou por uma pressão espiritual muito forte, né? Abrindo parênteses, não sei se você já viveu isso, mas já aconteceu de eu ir pregar num púlpito e sair assim para casa com o corpo doendo, que parecia que eu tava sendo que tinha alguém batendo em mim a pregação inteira, surrando o meu corpo para mim não pregar naquele dia. E naquele dia pessoas tinham sido alcançadas pela palavra. Já aconteceu várias vezes na minha vida de eu ter que pregar num sábado de manhã, que eu tenho que pregar num domingo à noite, e aí eu passo a madrugada inteira em batalha espiritual. Em batalha espiritual, como se eu estivesse sendo sufocada, como se tivesse alguém batendo em mim, as costas, que amanhece tudo doendo, e você vai pela fé para a igreja, você vai ali, eu vou levar essa palavra, e você vai e você vê que vidas são alcançadas. Então é claro, mas esse profeta, tinha gente lá com ele fazendo?
Tinha lá 2 ou 3 ajudando ele a fazer aquele movimento? Não tinha. Depois o Senhor vai falar o quê? Olha, tem 7.000 ainda. Ele se sentiu sozinho, mas o Senhor falou, tem 7.000. Aí, o que acontece? Aí ele pega e fala, tá, tem 7.000. Mas aí eu pergunto pra você, Deus mandou 7.000 pra ajudar ele? Deus mandou 2 dos 7.000 pra ajudar ele? Não mandou. Porque os 7.000 tá lá na missão, por aí. E Deus falou, tem 7.000 que se não se prostraram a Baal. E onde que tá esses 7.000? Estão por aí, trabalhando. Então, às vezes, a missão vai ser solitária. Uma vez um pastor falou isso pra mim. Olha, filha, muitas vezes você vai estar ali, diante de muitas pessoas, você vai estar pregando a palavra, as pessoas vão estar ali interagindo com você, mas você vai perceber que em muitos momentos você vai estar sozinha. Em muitos momentos você vai estar só. E é real, já vivi isso várias vezes. Porque a missão, muitas vezes, ela é solitária. Ela é solitária. Você já não tem determinados amigos que você tinha antes, porque esses amigos estavam mais com você no tempo que você não estava tão envolvido com a missão de Cristo. Você, por mais que tenha amigos verdadeiros, por mais que tenha os irmãos em Cristo que são usados por Deus, eles não vão estar com você. Aquilo ali é para você fazer e é para você fazer sozinho, entendeu? Então, muitas vezes a missão vai ser solitária. Aí eu me frustro. Ai, mas ninguém me ajuda. Mas ninguém tá aqui fazendo comigo. Mas eu chamo o povo para fazer comigo, mas ninguém quer fazer comigo. Por quê? Porque, meu querido, minha querida, tem muitas coisas que Deus deu para você fazer. O seu irmão você vai desejar e vai incentivar que ele exerça a missão dele naquilo que ele tem para fazer. Gente, é cada um com a mão num lugar, cada um fazendo uma parte. Então, agora que eu tô trabalhando aqui, o outro tá trabalhando aqui, o outro tá trabalhando na China, os 7.000 estão por aí. Mas pode ser que em muitos momentos Deus não reserve nenhum desses 7.000 para estar com você. Mas não é por causa disso que você vai abandonar a missão, mas não é por causa disso que você vai se entristecer, não é por causa disso que você vai falar, mas ninguém me ajuda. Então, se ninguém te ajuda, faça você. Então, descubra seu ministério. Seu ministério é a sua identidade missional. O seu ministério, ele é a sua vocação. É para que Deus te chamou para fazer. Então, assim, descubra o seu ministério. 2. Preste atenção para ver se as pessoas não estão tirando você do seu ministério. Preste atenção se você não está saindo do seu ministério para fazer algo que você acha legal que o outro faz. Valorize o que Deus te deu. O outro tá fazendo bem feito, tá fazendo bonito, porque é o ministério dele. Se você tentar fazer o dele, não vai ficar igual. Sabe qual vai ser o ministério que vai ficar lindo na sua mão? O seu. Mas é muito pequeno, é muito insignificante. Não. Não existe ministério no reino de Cristo que é insignificante. Todos são importantes. Enquanto você não faz seu ministério, outro é sobrecarregado. Então, certifique-se que não tem alguém te tirando do seu ministério. Porque não adianta saber qual que é o ministério só. A gente precisa estar no nosso ministério. Entendi? Deus me chamou para isso, eu vou me focar nisso, eu não vou tirar a visão disso, eu vou ficar nisso. Não sei qual que é o meu ministério, igual aquela pessoa que veio pedir conselho pra gente. Ou, isso me incomoda muito, me incomoda, mas ninguém faz. Opa! Aí tem um grande indicativo que isso que tá te incomodando é o seu ministério, é pra você fazer. E é assim, não é aquele negócio, né? Deus me chama para fazer uma coisa. Qual é o meu dom, qual é o meu dom, qual é o meu dom. Não, se prepara, porque a missão ela tá caminhando. Quando Deus precisar de você para entrar na história, para exercer a sua missão, você vai estar preparado e pronto para ele te encaixar na missão. Entendeu? Não é você que ganha uma missão. É a gente que faz parte da missão. Não é a igreja que tem um departamento chamado missões. É a missão de Deus que tem uma igreja. Nós somos apenas parte de uma missão muito maior do que nós podemos ainda imaginar na sua completude. A gente tem as instruções, a gente tem o ensinamento que já é descrito na Bíblia. A gente já tem o que Deus deu pra gente. Mas daí a
todos os detalhes, inclusive a visão panorâmica de Deus, a gente não tem ainda. É grande demais para nós. Então, acredito que lá na glória um dia a gente vai entender de maneira completa. Mas por enquanto vamos focar naquilo que Deus deu pra gente. Não se preocupe, enquanto você tá fazendo a sua missão, você tá edificando, enquanto você tá fazendo a sua parte, tem um irmão lá que tá fazendo a dele, o outro tá fazendo a dele, e quando juntar o trabalho de todo mundo, você vai fazer o quê? Vai ver, olha que legal, juntou. Ao mesmo tempo, não fique obrigando as pessoas a fazerem o mesmo que você. Então, esse quarto ponto aqui, não fique obrigando. Ai, mas eu sei qual que é a minha missão, eu tô exercendo a minha missão, né? Eu entendi que eu devo me preparar, que eu devo trabalhar nisso e tudo e tal, né? Não é a igreja que tem um departamento de missões, mas é a missão de Deus que tem uma igreja, entendi tudo isso. Agora eu não vou ficar obrigando meu irmão a fazer a minha missão. Então, ó, assim, não é a Josiane que é a dona da missão. Agora a Josiane tem uma missão, então agora eu vou obrigar todo mundo a trabalhar para mim. Não, eu trabalho para Cristo, você trabalha para Cristo. Então, assim, sua missão tá bem definida na sua cabeça, você tá muito empolgado, você entendeu o que você quer que Deus faça. Ai, Deus quer que eu distribua marmita, Deus quer que eu ajude os moradores de rua, Deus quer que eu faça isso, que eu faça isso, que eu faça isso. Então vá você fazer. Não queira obrigar as pessoas a fazerem o que Deus mandou você fazer. Ah, mas todo mundo tem que me ajudar agora, porque todo... Não, para. Quem tiver que te ajudar, quem tiver que patrocinar, quem tiver que dar a mão pra você, ora, Deus vai mandar. Porque vai ter outros irmãos que são tão usados por Deus quanto você, que estão empenhados na missão deles. Então, não se frustre. Ai, ninguém me ajuda a fazer, eu tô fazendo sozinho, ninguém me ajuda. Ai, mas aquela pessoa ali tá parada. Ai, fulano tá parado. Calma, fulano pode estar escolhendo não. Fulano pode estar entendendo qual é o ministério dele. Dá tempo pra ele. E assim, pra finalizar, eu lembro de uma vez que uma pessoa veio falar pra mim, né, que... Pra mim, não só pra mim, né, eu lembro que, se eu não estou enganada, tinha mais gente ali no grupo de conversa. E aí essa pessoa indignada chegou e falou assim pra gente, ai, a gente foi no parque, né, e a proposta era de evangelismo. E aí o nosso líder, ele deu a ideia de a gente comprar umas aguinhas, umas negocinho de água e sair distribuindo, e à medida que a gente distribui, a gente aborda a pessoa e fala do amor de Cristo, né? Não pode sair sem falar do amor de Cristo. Mas acontece que o meu líder, ele não levantou da tenda, que tinha uma tenda lá, ele só ficou lá no tablet. Ficou só no tablet, e ele não foi ajudar a gente. Eu não entendo, ele fala tão bem, ele ensina tão bem a Bíblia, ele deu uma ideia tão boa, por que ele não tá lá distribuindo a água com a gente? E aí isso entrou no meu coração, eu falei, nossa, é verdade, né? É verdade. Fulano, ciclano fala tão bem, fulano, ciclano explica tão bem a Bíblia, por que eles não ficam evangelizando com todo mundo? Seria melhor, porque aí eles iam evangelizar e aí as pessoas iam entender, porque eles entendem muito da Bíblia. Eu fiquei anos com esse pensamento. Isso que eu tô contando pra vocês já faz anos atrás que aconteceu, já faz bastante tempo. E aí eu ficava, né, intrigada. Eu falei, nossa, às vezes a pessoa que não sabe tanto falar, não sabe tanto ensinar a Bíblia, tem que ficar aí, vai, evangeliza um monte de gente, mas esses que entendem tanto da Bíblia, ensina tanto, você não vê eles indo de casa em casa, você não vê eles evangelizando bairros e tal. E aí, hoje eu entendo isso. Hoje eu compreendi isso. O que acontece, gente? O que eu falei no começo do vídeo. E eu não vou dizer quem são essas pessoas, mas eu conheço todas elas e realmente eu sei qual é o perfil dessas pessoas. Essa daí que falou, que dava água e ia falar com as pessoas, é uma pessoa assim super dinâmica, comunicativa,
sabe, cativante, tinha facilidade para puxar assunto com as pessoas. E assim, eu nunca vi essa pessoa lá no púlpito ensinando as escrituras. Nunca vi, até hoje eu não vi. Ensinando a Bíblia e falando, olha, que isso daqui é esse significado, que não sei o que, tá. Nunca vi. Já esse outro que ficou na tenda, ele é um mestre. Ele ensina muito bem a Bíblia. É um professor, é um mestre, dá aula, entendeu? Tem um ministério grande. Eu vi essa pessoa várias vezes ensinando. Várias, de passar horas assim ensinando. Junta um tanto de tempo aqui com ele falando aqui, ele aqui, você vê que essa pessoa falando muito tempo, ensinando a Bíblia. E aí, qual que é o ponto que eu quero chegar com vocês? Exatamente esse, que eu comentei lá no começo do vídeo. Quando você vai abordar alguém na rua para chamar para Cristo, para falar de Jesus, você não vai pegar a Bíblia e já vai começar a ensinar tudo para a pessoa ali na rua. Não. Você vai fazer assim, Jesus te ama, Ele tem uma obra na sua vida. Você quer receber uma oração? Ora pela pessoa. Você, ali na rua, você vai falar assim, um princípio. Se a pessoa falar assim, ai, nossa, eu tenho dúvida disso. Nossa, tudo bem, me dá seu número, eu vou anotar um estudo com você lá na minha igreja, pode ser? Pode. Eu já vi isso. Aí vai chegar na igreja, vai encontrar o mestre, aquela pessoa que se empenha dia e noite estudando a Bíblia, e é essa pessoa que vai ensinar. Então, quem é mestre, quem é do ensino, ele tá ocupado no quê? Em estudar. Ele tá ocupado em quê? Em se preparar. Quando você trouxer aquele pessoa lá da rua para dentro da igreja, aquele mestre ele vai estar com o quê? Com ensino na ponta da língua para passar para aquela pessoa. Então o mestre, aquele que ensina, você não vai ver ele. Normalmente, é claro que uma vez ou outra a gente vai, e como eu falei, o grande comissionamento é para todo mundo, você vai evangelizar alguém e tal. Mas ele não vai fazer aquele trabalho do evangelista, se ele não tem o dom para aquilo também. Então hoje eu entendo perfeitamente. Às vezes, esse outro que ficou sentado na tenda, mexendo no tablet, às vezes ele estava preparando um sermão. Às vezes ele estava preparando um estudo. Porque é o ministério dele, gente. A gente foca no nosso ministério. Então eu não tenho o costume de ficar indo de casa em casa. Na missão que eu tô hoje, a gente faz evangelismo, a gente tá numa missão de implantação de igreja, então tal, mas eu não tenho esse costume, porque não tem a ver com o meu chamado. Então você vai me ver ensinando, você vai me ver pregando, você vai me ver passando reflexão, mas porque eu preciso dedicar tempo estudando a Bíblia. Enquanto tem um irmão que está percorrendo o bairro, dando volta no bairro, chamando 500 pessoas para dentro da igreja, e tá falando, Jesus te ama, vem, Jesus te ama e orando, expulsando o demônio, alguém precisa estar se preparando para aprender isso daqui. Olha o tamanho dessa Bíblia. Olha o tamanho da Bíblia. Alguém vai precisar estar se preparando para quando chegar essa demanda, essa pessoa ensinar. Entendeu? Então, de fato, precisamos não só entender o nosso chamado, mas respeitar o chamado do nosso irmão também. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Fique com Deus, fique com Deus. E, meu Deus, que essa pessoa ela seja abençoada, que ela entenda o propósito de vida dela, o chamado dela, a missão dela, aquilo que o Senhor designou para a vida dela. Que ela receba cada um desses ensinamentos como algo importante para o coração dela. Que ela aprenda, que ela entenda que a missão dela é maravilhosa. O motivo pelo qual ela foi chamada é incrível. A igreja precisa dela. Precisa da compreensão dela, do respeito dela e principalmente do amor dela. Beijo, fiquem com Deus e até mais.